Olá, tudo bem com você? A semana passa muito rápido, não é verdade? Hoje, sexta-feira, chegando mais um sábado, pela graça de Deus. Como você sabe, às sextas-feiras a gente não tem um subtítulo em particular, mas nós temos um complemento ao estudo da semana. Não é necessariamente, como você sabe, um resumo, uma síntese, mas sim um estudo adicional, ou seja, algo que complementa. E nessa sexta-feira eu gostaria de destacar aqui duas partes deste estudo adicional. Primeiro, que é a primeira frase do texto de Ellen White, que está em Educação, página 16. Então ela escreve assim: o amor, base da criação e redenção, é o fundamento da educação verdadeira. E em seguida ela escreve: isso se evidencia na lei que Deus estabeleceu como guia da vida. Sabe, o fato de existir salvação é porque Deus é amor. Então nós temos o texto de João 3, o verso 16, que você com certeza deve conhecer muito bem. Então, por causa dessa natureza de amor que Deus possui, é que desde os tempos eternos existe o plano da redenção, que deu a salvação a toda a humanidade, que oferece uma reeducação. Então, veja, por conta desse amor, desse mesmo amor, Deus também deixou a lei, que já existia desde os tempos eternos, que foi transgredida no céu. Mas também Deus estabeleceu que essa mesma lei, os 10 mandamentos, deveriam ser um guia para a nossa vida. E essa primeira lei, ela se resume em duas partes. Você sabe que a lei de Deus, os 10 mandamentos, é dividida em uma tábua que tem os primeiros 4 mandamentos e a outra tábua que tem os outros 6. Então, os primeiros 4 mandamentos tem a ver com a nossa relação com Deus e os outros 6 com o nosso relacionamento com o próximo, em linhas gerais. Né? Porque, como você sabe, se nós não tivermos um bom relacionamento com Deus, ou seja, em relação aos primeiros 4 mandamentos, nós não teremos um relacionamento bom com as outras pessoas que nos rodeiam. E o contrário também é verdade. Se eu desrespeito as pessoas, isso coloca em xeque, né, o meu relacionamento com Deus. O que será que tem de errado? Né? Então, a lei de Deus, ela se resume em duas coisas: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e também amar ao próximo como a você mesmo. Muitas pessoas têm tentado explicar essa parte de uma forma como se essas duas frases fossem substitutas da lei. Mas veja, na verdade, essa orientação de amar a Deus e de amar ao próximo, elas são um resumo da lei e não o substituto. Por que eu estou dizendo isso? Existem muitas pessoas que atualmente dizem que o amor de Deus, inclusive, substituiu a lei, como se a lei também não revelasse o amor de Deus em hipótese alguma, sendo que o próprio apóstolo Paulo nos ensina que essa lei é santa, justa, boa, perfeita e a perfeita lei da liberdade. Então, como que essa lei não vai nos revelar o amor de Deus de alguma forma? Ela pode não nos libertar do pecado, mas ela nos conduz a Jesus. Percebe? Então, o amor é a base disso. E nós não podemos entender que por causa disso, a lei de Deus está abolida, que não devemos mais obedecê-la. É justamente esse aspecto que eu gostaria de comentar com você em relação à pergunta número 3 do nosso estudo adicional. Como que nós podemos alcançar o equilíbrio
quando nós expomos a importância da obediência à lei de Deus e ao mesmo tempo mostrar que essa obediência não é a fonte da nossa salvação. É justamente a sequência dos eventos. É nós mostrarmos que a salvação acontece antes da obediência à lei de Deus. Assim como o povo de Israel precisava ser liberto do Egito, da casa da escravidão, o lugar da escravidão, para que dessa forma pudessem obedecer à lei de Deus, da mesma forma Paulo ilustra com esses acontecimentos aí da antiguidade, que nós também somos escravos do pecado, até conhecer a Jesus, e Ele nos liberta dessa escravidão, e dessa forma nós somos salvos, recebemos a garantia da salvação pelas promessas de Deus, e nós passamos a obedecer à lei de Deus. Então, a obediência é a sequência ou o resultado da salvação, e não a causa dela. Então eu não posso afirmar, em hipótese alguma pela Bíblia, que eu preciso obedecer à lei de Deus para conseguir a salvação. De forma alguma. Porque não é isso que a Bíblia ensina. As pessoas sempre, quando encontravam a Jesus, quando recebiam um ensinamento apostólico, qual era a primeira coisa que eles ensinavam? Se você quiser ser salvo, você precisa obedecer à lei de Deus, você precisa praticar essas obras aí. Aí depois Deus vai pensar no seu caso. Era isso? De forma alguma. Era necessário que eles se arrependessem, confessassem seus pecados, aceitassem a Jesus como seu único Salvador e Senhor. Dessa forma eles eram salvos. Mas a partir do momento que eles eram salvos, o que acontecia? A resposta ao amor de Deus, que é a obediência à lei. Então a obediência à lei vem depois da salvação. Porque sem salvação, nós continuamos escravos do pecado. E como escravos do pecado, nós não temos possibilidade de obedecer essa lei. Porque o nosso Senhor é outro, o pecado. E esse pecado nos impede de obedecer à lei de Deus. Percebe a diferença? Então, dessa forma, nós podemos alcançar esse equilíbrio e ensinar as pessoas de uma forma coerente com o ensino da palavra de Deus. Eu espero que o estudo dessa semana tenha sido produtivo para você, que você tenha tido uma noção mais clara da palavra de Deus a partir dele. A partir de amanhã à tarde, nós estaremos com uma nova lição, um outro assunto dentro da educação para nós estudarmos. Que Deus abençoe você e uma ótima preparação para o dia de sábado. Forte abraço.